Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, o Papa Leão XIV recebeu lá no Vaticano, primeiros seminaristas e também 300 bispos. Eu tenho lido os discursos, eu tenho lido as homilias do Papa Leão e tenho tentado, pelas suas palavras, entender alguns fatos e algumas situações que estão em evidência na Santa Igreja. Por exemplo, hoje em seu discurso, o Papa, falando aos 300 bispos que havia ali, ele fez uma fala importante a respeito do celibato e da castidade. Se você for ler a matéria do Vatican News, você vai achar que não é nem interessante olhar essa notícia, porque ela Leão XIV aos bispos, sejam homens de comunhão, de unidade, sem excluir ninguém. Ou seja, o Vatican News ele está ali formado por pessoas que faziam esse papel ali de porta-voz do Papa Francisco, nesses temas que o Papa Francisco sempre tocava, mas eles nem se importam com a parte que eu, na minha concepção, achei muito importante, achei um recado que o Papa Leão dá àqueles que querem revolucionar a igreja com o fim do celibato e querem padres casados, tal. Papa Leão deu o recado. Então eu vou ler aqui a notícia do Vatican News e você vai entender quando eu chegar no que eu estou falando. Quarta-feira, 25/6, de agenda cheia e compromissos para o Papa Leão, foi também de encontrar 300 bispos que participaram do jubileu. O grupo, após a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, participou de uma missa e depois ouviu o discurso do pontífice, que começou agradecendo o empenho de todos em vir como peregrinos a Roma, para se deixar renovar profundamente por Cristo e o seu mistério de amor. Em seguida, o Leão XIV se deteve a descrever traços que devem ser seguidos pelos bispos, pastores que são um exemplo pela palavra e pelo testemunho. Olha só, é importante essa fala. Que às vezes devem ir contra a corrente para proclamar que a esperança não engana, porque não vem de nós, mas de Deus. Os traços que caracterizam os bispos. O pastor, reforçou o Papa, é testemunha de esperança como exemplo de uma vida firmemente ancorada em Deus e totalmente entregue ao serviço à igreja. E esse testemunho, explicou Leão, é caracterizado por alguns traços. Primeiramente, o bispo é o princípio visível de unidade na igreja particular que lhe foi confiada. Ou seja, aqui ele está mostrando claramente a hierarquia da igreja. Pode até falar, você está exagerando. Não, não estou. Ele está batendo firme nesses que querem uma igreja assim, que a igreja é assim. Tendo como dever zelar pela construção na comunhão entre todos os seus membros e com a Igreja Universal, valorizando o contributo dos vários dons e ministérios para o crescimento comum e a difusão do Evangelho. O bispo, considerando a sua vida de pastor, é um homem de vida teologal, o que equivale a dizer um homem plenamente dócil à ação do Espírito Santo. Com a intercessão do Espírito Santo, o bispo também é um homem de fé, continuou o pontífice, aquele que, pela graça de Deus, vê mais além, vê a meta e se mantém firme na provação. Assim como fez Moisés, que, chamado por Deus,
a conduzir o povo à terra prometida, manteve-se firme. Nessa mesma perspectiva, o bispo é um homem de esperança. Sobretudo, quando o caminho do povo se torna mais penoso, o pastor, pela virtude teologal, ajuda-o a não desesperar. Não apenas com palavras, mas com sua proximidade. Quando as famílias carregam fardos excessivos e as instituições públicas não as apoiam adequadamente, quando os jovens se sentem desiludidos e nauseados por mensagens ilusórias, quando os idosos e os deficientes graves se sentem abandonados, o bispo está próximo e oferece não receitas, mas a experiência de comunidades que procuram viver o Evangelho na simplicidade e na partilha. Assim, a fé e a esperança do bispo se fundem nele como um homem de caridade pastoral. Eu creio que tem muito do que ele viveu próprio lá no Peru nessa fala. Uma vida e um ministério tão diversificado e multiforme que encontra a sua unidade na pregação, na visita às comunidades, na escuta dos presbíteros e dos diáconos, nas escolhas administrativas, assim como dando o exemplo de amor fraterno aos bispos próximos, aos colaboradores e sacerdotes em dificuldades ou doentes. O seu coração é aberto e acolhedor, assim como a sua casa. Ou seja, o bispo ele deve ser um pai. É isso que eu estou entendendo aqui, porque é o nosso pai espiritual. Dom Carlos é o meu pai espiritual, o bispo da minha diocese. O bispo deve ser assim, é isso que o Papa está falando. As virtudes indispensáveis na vida do pastor. Após abordar traços caracterizados pelo núcleo teológico da vida do pastor, Leão XIV citou outras virtudes indispensáveis à prudência pastoral, à pobreza, à continência perfeita no celibato e às virtudes humanas. A prudência pastoral, começou explicando o Papa, é a sabedoria prática que guia o bispo nas suas escolhas, nas suas ações de governo, nas relações com os fiéis e suas associações. Um sinal claro de que a prudência é o exercício do diálogo como estilo e método nas relações e também na presidência dos organismos de participação. Ou seja, na gestão da sinodalidade da igreja particular, como sempre insistiu o Papa Francisco. Outra virtude do bispo é viver a pobreza evangélica. Tem um estilo simples, sóbrio, generoso, digno e ao mesmo tempo adequado às condições da maioria do seu povo. Os pobres devem encontrar nele um pai e um irmão. Não devem sentir-se desconfortáveis ao encontrá-lo ou ao entrar na sua casa. Ele é pessoalmente desapegado das riquezas e não cede a favoritismos com base nelas ou noutras formas de poder. Juntamente com essa questão da pobreza concreta, continuou o Papa Leão. O bispo também, essa é a parte que eu achei mais forte, e também um cortar das asas daqueles que não creem, não acreditam no celibato. Juntamente com a pobreza concreta, continuou Leão, o bispo também vive aquela forma de pobreza que é o celibato e a virgindade por causa do reino dos céus. Não se trata apenas de ser celibatário, mas de praticar a castidade de coração e de conduta, vivendo assim o seguimento de Cristo e oferecendo a todos a verdadeira imagem da Igreja, santa e casta nos seus membros como na sua cabeça. Deve ser firme e decidido no tratamento das situações que possam dar origem a escândalos e a todo tipo de abuso, especialmente contra menores, respeitando as disposições em vigor. Ou seja, ele fala da grande virtude da castidade, daqueles que não só... Isso aqui não é só importante para os bispos, obviamente foi para eles e para eles é mais importante ainda.
mas é para nós. A castidade não é só viver a castidade na sua vocação sacerdotal, é nas nossas vidas também. Eu, como casado, preciso viver a castidade. Entendeu? Porque hoje a pornografia e essas coisas que tem por aí estão na mão de muita gente. As pessoas acham que isso é normal. Não é normal. Isso é um pecado grave. O pastor também é chamado a cultivar outras virtudes humanas que ajudam o bispo no seu ministério e nas suas relações. Disse ainda o Papa: a lealdade, a sinceridade, a magnanimidade, a abertura da mente e do coração, a capacidade de se alegrar com os que se alegram e de sofrer com os que sofrem. E também o domínio de si, a delicadeza, a paciência, a discrição, a grande inclinação para a escuta e o diálogo e a disponibilidade para o serviço. E antes da bênção final e dos cerca de 300 bispos renovarem a sua profissão de fé, o Papa exortou a todos a que sejam homens de comunhão e de unidade para ajudar as comunidades. Caríssimos, a intercessão da Virgem Maria e dos santos Pedro e Paulo obtenha para vós e para as vossas comunidades as graças que mais necessitais. Em particular, vos ajude a ser homens de comunhão, a promover sempre a unidade no presbitério diocesano e que cada presbítero, sem excluir ninguém, experimente a paternidade, a fraternidade e a amizade do bispo. Este espírito de comunhão encoraja os presbíteros no seu empenho pastoral e faz crescer a igreja particular na unidade. Então essas daqui foram as palavras do Papa Leão aos 300 bispos e eu ressalto, essa postura que ele mostra que o bispo deve ser um pai, mas ele exorta a viver a santidade, a viver as virtudes que a igreja sempre viveu. Nós sabemos que existem problemas, sim, com relação à castidade dentro da igreja. Existem. Mas aqueles que realmente incorporam a sua vocação, esse dom que Deus dá àqueles que são chamados ao celibato, conseguem viver. Porque é o Espírito Santo que dá a força para isso. E o Papa falou também a docilidade de se abrir, ser dóceis à ação do Espírito Santo. Isso é muito bom. Para mim foi um belo recado àqueles que querem a extinção do celibato e querem que tenhamos padres casados para resolver os problemas das vocações. Que, digo eu, seria resolvido se pregasse-se a verdade na igreja, porque as dioceses conservadoras não faltam vocações. Agora, onde a teologia da libertação, o modernismo reina, aí não tem vocações mais. Amém? Continuamos com a promoção do nosso catecismo, os 3 catecismos: o Catecismo Romano de Trento, o Catecismo Maior de São Pio X e o Catecismo de São João Paulo II, 37% de desconto. E agora, em especial, férias, nós estamos com os livros para as crianças. Entra lá, estamos com promoção especial para os livros infantis aqui na nossa livraria. Vários ótimos títulos com quase 50% de desconto, 46% de desconto. Dá uma passadinha na nossa livraria, livrariacatolicosdeverdade.com.br. Se inscreva também no nosso canal para as crianças, Católicos de Verdade Kids. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!